poeta Rodolfo Pamplona, que vai abordar a seguinte temática: aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. O Brasil em reforma? Bem, vamos sentar. Bem, amigos, bem, amigas, boa tarde. Eu quero dizer que é um prazer palestrar aqui. Não, está tranquilo, vamos tranquilo. É um prazer participar de um painel tão encantador, tão representativo, tão diverso, né? Tendo que uma proposta de que aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Note que somos de áreas distintas, seja do trabalho, do penal, do processo, do tributário, do ambiental, desculpa, do tributário marido, do ambiental, mas mais do que isso. Mas nós estamos ligados e irmanados pela arte. E é sobre isso que eu quero começar a falar 3 minutos. Na verdade, porque eu estou muito feliz em ver esse evento. Eu sou meio pai do projeto. Eu vejo a cada ano os alunos mais interessados, participativos e compreendendo isso. A ideia de direito, de interfaces de direito e arte, é algo que eu tenho incorporado para a minha vida. Incorporado numa perspectiva das múltiplas interfaces que a arte pode proporcionar ao direito e vice-versa. Na ideia de arte como instrumento de conscientização do direito, arte como forma de aprendizado do direito, arte como maneira de ilustrar o direito e também o direito para que possa materializar a arte como um direito, uma arte do justo e do belo, mas também compreender a dogmática do direito da arte. Há múltiplas facetas. E todas essas facetas podem ser exploradas e foram, de certa forma, nas exposições anteriores. Eu fiz aqui direto, já põe em função do tempo. Mas eu não posso deixar de registrar publicamente a minha satisfação e orgulho desse ícone, desse direito e arte, dessa nova visão do direito e arte na Bahia e no Brasil, que é a grande mentora desse projeto, a professora Fernanda Barreto. Eu queria pedir uma salva de palmas. Também para suas fiéis escudeiras, esse trio Parada Dura, a Jéssica Beringer, sempre atuante, falando, a Lise, que veio também do direito civil e já se espraia também até no polidense, né? E em especial também essa figura dinâmica que é a Chaveirinho, que é a Natália Pogaiola, é a mulher que manda do dinheiro, né? E é que tenta controlar a gente. Mas por que eu quero fazer esses registros? Na verdade, para bater um grande papo com vocês. E, na verdade, contextualizar. É que quando a gente começa a falar sobre qualquer tipo de tema, em qualquer seminário, sempre tem os improvisos, sempre tem os imprevistos, sempre tem o inesperado. E eu achei sensacional a forma de organização dessas exposições, né? Em que começou com Terra em Trânsito, de Glauber Rocha. E deu um problema na hora da exposição do vídeo. E eu achei sensacional. Estava com o Gabriel do lado e disse assim, pode parar o vídeo aí. E parou. Por quê? Porque a culpa não é do povo. Sabe? Nós estamos vivendo um período estranho. E eu
como coroa. Daqui eu acho que eu devo ser o mais velho de todos aqui presentes, cronologicamente e com certeza no direito. Mas eu fico imaginando nessas circunstâncias. Eu estava ali com a Gabriela, que é a minha chiquitita sempre, e eu conversando com ela, né? Eu conversando com ela, dizendo: olha, Gabriela, olha, Terra em Trânsito, aquele ali é Jardel Filho. E eu me lembro quando ele morreu, ele estava atuando numa novela chamada Sol de Verão, em 1983. Memória terrível, né? E ela olhando para mim, eu digo: eu não era nascida, né? Eu sei. Mas por quê? Porque todos aqueles que eu fui reconhecendo, Jardel Filho, José Leongoy, o próprio Glauber Rocha, já se foram. Mas a obra existe. A obra pode ser revisitada em 2019, pode ser recomparada a 1967, quando ela foi lançada, e recontextualizada num momento em que as pessoas levantam a bala, a Bíblia, a cruz, para dizer o que acha que está certo. É muito complicado. Mas rever Glauber, que foi lançado, Terra em Trânsito, não nasceu em 72, é de 67. E imaginar como obras artísticas podem ser atemporais é o que eu tenho repensado cada vez mais em minha vida. Por quê? Porque já escrevi uma boa quantidade de livros. Mais do que a maior parte das pessoas escreve. Mas eu sei que quando eu me for, se eu não tiver um discípulo que o atualize com obstinação, talvez ele se perca. Mas a minha arte não. Eu queria ver a Érica dançando aqui naquele vídeo. Eu quero ver Gabriela atuando. Eu quero ver Gabriel cantando reggae. Entende? Porque eu vou falar sobre reformas. No momento em que nós não sabemos bem por que queremos reformar, porque parece que tudo, a depender do lugar de fala ou de sua preferência gastronômica, se você é mortadela ou coxinha, você aplaude ou vaia, como você faz nos grupos de WhatsApp e recebe a mesma informação, e que a depender de quem lhe mandar, você nem precisa nem ler, porque você já sabe o que é que vai acontecer. E você acaba sendo taxado da mesma forma. Seja para o processo, seja para o meio ambiente, seja para o direito penal, seja para a área trabalhista ou previdenciária. Eu tenho palestrado no país todo sobre a reforma trabalhista. E em alguns deles, eu encerro com o que eu pretendo começar. Eu não sei mais quem é meu chefe, eu não sei mais quem é meu patrão. Recebo ordens de todos os lados, mas não sei quem me dá o pão. Já fui parte da organização, o orgulho da minha seção, mas a tal reengenharia alterou a filosofia. Falam de flexibilização em um mundo globalizado. Só que deixaram todos na mão, sem olhar sequer para o lado. Realmente tudo na China é produzido mais barato. Vender aqui mesmo na esquina, sem se ater a um simples fato, que o que nos torna feliz é ter uma vida normal e não ser aprendiz de um dumping social. Todo o sistema mudou, não faz sentido falar em nação. Graças a isso eu virei consumidor. Não sou mais povo, nem cidadão.
A mídia nos transformou em público que pagou e quer o serviço. Não se fala em direito, nem se pensa em compromisso. A era do emprego já passou. O que se quer é segurança, em que consumido eu é que sou, e depois se cuide dos que não têm esperança. Porque subordinação e não dependência. Quem disse que necessidade é indecência? Porque cuidar cada um do seu e nada mais, e depois se excluam os marginais? O espelho precisa realmente se quebrar e se converter em um multifacetado cristal, para olhar o outro sem repúdio ou pesar e nos livrar daqueles que sofrem o mal. Já mudei de nome várias vezes, como mudo de emprego em poucos meses. Fui temporário, estagiário, cooperado, terceirizado, já fui PJ, já fui parceiro, colaborador, já fui meeiro, fui precário, em experiência, fui autônomo ou outra crença, fui mobília da casa, tombado, membro da família, agregado, dependente ou parasubordinado, só não deixei de ser explorado. Talvez aquilo que eu uso para encerrar muitas das palestras seja um mote ideal para abrir os seus olhos. Nós passamos não por uma reforma, mas por uma reforma da reforma, e já estamos no puxadinho da reforma trabalhista com a MP 905. E puxadinho esse que não põe termo à obra nem à reforma, mas sempre se anuncia como mais uma etapa de algum tipo de mudança em que disse, olha, o que se tem aí eu não quero, deve estar errado, é preciso mudar isso, tá ok? E aí a gente precisa trazer uma coisa diferente, que deva ser algo diferente. Tá isso aí, ok? Por quê? Porque se repete recursos. Meus amigos, nós estamos vivendo momentos de revisitar discursos que não existiam, que existiam nos anos 50, nos anos 60. Se você gosta de reggae, mas lenhado sou eu que gosto de rock, porque eu acabei de descobrir que sou satanista. Você é maconheiro e eu sou satanista. É melhor você usar, os dois ainda não são. Por quê? Porque as pessoas taxam. E nós estamos vivendo um determinado momento em que se discute e se manipulam dados. Uma vez conversando com a professora Fernanda e explicando para ela, numa perspectiva de direito do trabalho, como os dados, por exemplo, da discrepância das formas de retribuição de trabalho de homens e mulheres em dados oficiais. Nós estamos trabalhando com nenhuma ONG comunista vermelha, pseudo-petrária ou coisa do gênero, mas com dados oficiais do governo, dizendo de como a retribuição, o sistema de retribuição no Brasil é misógino, no sentido de remunerar mulheres de forma inferior a homens. E aí é preciso mudar isso aí? Na legislação trabalhista não. Porque a legislação trabalhista não permite isso, pelo menos desde 1962, o Estatuto da Mulher Casada. Mas como é que isso ocorre? Não é uma questão da legislação trabalhista. É, por um lado, por uma diminuição da fiscalização, e por outro, por estímulos de forma de contratação naquilo que é cantado como canto de sereia, de um empreendedorismo que você tenha que demonstrar o seu próprio valor, e não precisa desse negócio chamado de direitos trabalhistas. O importante é a liberdade econômica. Aí dá para fazer tranquilo. Perceba como muitas vezes o discurso é apresentado e é trabalhado como se fosse, olha, a grande novidade. Você agora não precisa da CLT. Não se precisa de CLT. Precisa de norma que funcione. Norma trabalhista que efetivamente estabeleça parâmetros médios de retribuição e com fiscalização para isso. Mas acho que o Ministério do Trabalho era uma excrescência da era Vargas e tinha que acabar. Acabou. Então perceba, nós passamos por um sistema que tinha
toda um rigor de uma tutela trabalhista, com um sistema que sim, tratava o empregado muitas vezes como um incapaz. Bruno, então você está defendendo isso? Não, eu estou dizendo que o empregado é o primeiro a vender a sua dignidade quando passa necessidade. Porque eu tenho 2 filhos e por eles eu me prostituo. E eu não tenho problema em vender a minha dignidade se é para cuidar daqueles que eu mais amo no universo. E perceba o direito do trabalho e conceitos que lá em direito civil, quando falamos de direito da personalidade, na ideia de disponibilidade, ou irrenunciabilidade para trabalhar num campo menor de atuação, é justamente para proteger da manifestação da vontade. Porque é óbvio que, dentro de uma noção de necessidade, fica muito fácil defender que é melhor trabalho sem direitos do que direitos sem trabalho. Mas isso é um problema errado. É querer atacar o sintoma da distorção como se fosse causa. E a gente vai ter isso no sistema normativo construído de uma forma atabalhoada, em que se prestigiou, eu sou professor de direito civil, eu não posso ser contrário à autonomia da vontade. Seria um imbecil se eu fosse falar isso. Mas é lógico que é preciso ter mitigações suficientes para proteger a dignidade de quem manifesta essa vontade. E isso não é só no direito do trabalho, não é somente no direito do consumidor, em situações de vulneráveis, mas situações entre iguais também. Por quê? Porque é muito fácil teorizar se você está com a barriga cheia. E aí, nesse sistema, você tem toda uma construção normativa de prestígio suposto à autonomia da vontade, com a ideia de uma tutela que exclui o direito do trabalho, no chamado hipersuficiente, e eu tenho algum problema com o hipersuficiente, eu tenho algum problema em que se retire o direito do trabalho de um William Bonner da vida, ou de Neymar. Não, esse tem poder de barganha. Eu estou pensando em outras situações de cada um dos senhores e senhoras e senhoritas. É preciso compreender que, quando eu era juiz em Porto Seguro, eu Nápoles, abrangendo Porto Seguro, e via lá o indivíduo que abria a barraca de capeta, que agora não seria capeta, seria, meus alunos me ensinaram uma bebida nova, como é que é? Príncipe, não sei. Príncipe maluco. Como é que é o negócio? Príncipe maluco. Príncipe maluco? Príncipe maluco. O pessoal aqui é chegado no Reggae Night. Então, e aí, vai abrir lá a barraquinha dele, o cara pode dizer, olha, a situação, ele só trabalha aqui de dezembro a fevereiro, tudo bem. Para situações como essa, em que você tem a excepcionalidade, tranquilo, sem estresse de minha parte, para não bordar que eu uso sempre. Mas é preciso compreender que peculiaridades de fato geram tratamentos diferenciados de fato. Nós estamos falando aqui de uma disciplina normativa de massa. E nesse ponto é imaginar que, na minha condição de magistrado, eu vejo muito empregador decente que está cumprindo a sua atividade e que às vezes não cumpre por falta de condições econômicas mesmo. Mas também vejo determinadas situações, determinadas instituições de ensino que fazem bingo na hora de pagar empregado. Se você não sabe o que é o bingo, é imaginar que um mês ele paga salário, o outro não. Ou num mês não paga e no outro também não paga. E continua recebendo. Então há todos os sistemas normativos que acabam prestigiando o devedor, de certa forma. A gente pode trabalhar em processo. Porque a mudança da lógica do processo, e o processo pode nos ensinar nas reformas, a professora Gabriela não era nascida, mas nas reformas de 94, 99, 2006, antes do CPC de 2015, né, não era nascida por direito. Né, e nesse ponto, é imaginar, eu não consigo enxergar, se puder. Ah, ok, desculpe, é a idade. Né? E aí, nesse ponto, na inversão do ônus do tempo,
Porque quando ela vem falar de RDR, ela está pensando justamente numa questão de um resultado útil, porque o processo civil se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. É feito para não terminar. Né? E aí, falando acerca do papel, me apresentaram como apresentador do papel, né? De cada um aqui dos temas eu tenho episódios, inclusive de janeiro vai ser sobre o ladinho, o delegado da Polícia Federal que apurou, ou que está apurando, né? Esse elemento, né? Tem o direito penal, criminologia cultural foi agora, processo civil tem um monte, inclusive, né? Sobre esses temas, mas é preciso compreender que a gente está passando por um período em que a gente não tem horizontes. Porque eu posso explicar para cada um dos senhores cada uma das inovações. Na verdade, eu já fiz. Eu, com liberdade, quer ver tudo? Está lá. Veio a Lei 13467, gravei 65 vídeos, botei de graça no meu canal. Está lá. Explico tudo para os senhores, de graça. Aí me perguntam assim, vou fazer e vou botar lá. Porque a intenção é transmitir conhecimento, para que se possa saber o que está acontecendo. Mas mais do que transmitir o conhecimento tópico, que os senhores podem obter de forma muito mais rápida e às vezes até mais eficiente no acesso de um vídeo no YouTube, eu preciso lhe abrir os olhos para que não caia no chamado canto de sereia. Não comece a achar que o universo se divide em um bavi jurídico. Não comece a achar que a tutela da reforma trabalhista e previdenciária, a previdenciária me pegou acachapante, né? Porque eu inclusive recolho há 35 anos. Eu não vou me aposentar e minha geração dificilmente vai se aposentar. Então vocês vão ter que me aguentar velhinho, de bengala, né? Lá na gloriosa Justiça do Trabalho, se ainda tiver trabalho. Né? Pode mudar a gente para Sussuarana. Mas, nesse ponto, é preciso entender que a reforma trabalhista, ela veio como um discurso de sereia para criar postos de trabalho e, há 2 anos da sua promulgação, há mais de 2 anos da sua vigência, esses postos de trabalho não vieram. Isto é o que eu chamo de argumento sessão da tarde. Eu já vi este filme. Este filme eu já vi no governo Fernando Henrique, com os contratos de trabalho temporários, com os bancos de horas que iriam construir novos postos. Eu vi isso no governo José Sarney, com o plano cruzado, em especial com o cruzado 2. E eu, criança que gosta de história, vi isso no golpe militar. Eu peguei apenas o governo de Figueiredo com alguma consciência, né? O anterior de Geisel eu já era muito pequeno, mas quem estudou história sabe que discursos de fazer crescer o bolo para depois dividir não assegurou nenhum crescimento de bolo, ou pelo menos nenhuma divisão. E esse é o grande desafio. Sabe por quê? Para tentar arrematar nos 3 minutos finais. Porque era necessário uma reforma trabalhista. Era necessário, é necessário. Mas uma reforma trabalhista que não custe tanto para o empregador, nem seja à custa de retirada de direitos dos trabalhadores. Porque é preciso uma reforma trabalhista para proteger mais. E não para ficar cara. E digo mais, era necessário uma reforma previdenciária. Porque o sistema não se mantinha. Por quê? Porque nunca se cobrou efetivamente a noção de inadimplência. Quando veio a reforma previdenciária, a primeira, a emenda 2098, a Justiça do Trabalho de repente ficou responsável por 50% de tudo que se arrecada nesse país, do INSS, nos dados oficiais do governo. Ou seja, imagine a quantidade acachapante que as empresas pagam de imposto nesse país. Metade vinha do resgate no Justiça do Trabalho, fazendo-se a facão. Ou seja, o sistema de contribuição previdenciária, se fosse efetivado, não teria déficit. Porque o déficit é porque não sabe cobrar. O déficit é porque faz caridade com o bolso alheio. O déficit é porque paga a aposentadoria sem recolhimento.
Era preciso? Sim. Mas não à custa de direitos.